A cena se inicia com o senhor natalino de chapéu marrom, camisa social azul e calça social cinza, caminhando por uma rua de paralelepípedo, na cidade, de dia, tocando sua sanfona com um cachorro preto ao fundo, e logo depois sentado debaixo de uma área coberta com o cachorro ao lado. Letras em tela. Filme Commission, Rio dos Bororos, Marabá Produções, Benebel Produções, Edital Documentário Temático, Edição Lei Paulo Gustavo, CECEL, Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Lei Paulo Gustavo. Ministério da Cultura. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Título em tela: O Menino e a Sanfona. Ocorre uma transição de imagens, mostrando uma cidade, um rio, uma rua, uma casa e um muro. A cena muda para Natalino sentado numa cadeira em uma cozinha, onde ele permanece durante todo o documentário. Meu nome é Natalino Absurdo. Eu vim da Bahia, de Piatã, Cabral, município de Piatã. Tenho 6 filhos, 2 homens, um é Lindivaldo, o outro é Roberto Carlos, e aí vem as mulheres. A Lindomar, que é a mais velha, e a Madalena, é mostrado e a Lindaura, o Natalino e sua esposa na juventude com seus 6 filhos. Eu não tive infância de brincar, de brincadeira. Não tinha nem campo para nós jogar bola, não tinha. E um pouco ia para aula, né, estudar um pouco, mas a aula era assim. Tinha semana que você ia 2 dias, 3 dias, porque tinha que trabalhar, né? Lá trabalhei nesse garimpo de pedra de cristal. A cena muda. O ano é 1947 e é mostrado uma criança branca de olhos e cabelos claros com uma camisa social azul e bermuda marrom, usando uma peneira na beira do rio, representando Natalino em sua infância, procurando por pedras de cristal. O menino segura e admira uma pedra de cristal. Não existia outro tipo de coisa para fazer, né? De brincadeira. Achava que no serviço é que envolvia o tempo, né? Meu avô deixou uma chaquinha de café, nós tínhamos que cuidar, eu mais outro tio meu. Nós é que cuidava. Aí meu tio saiu, veio para São Paulo e ficou só eu e dois irmãos de criação, que meu avô criava, mas eles eram pequenos também, mas era eu. Primeira sanfona eu fui numa festa, mais uma irmã minha, que é a mais velha. E lá que eu vi sanfona, né? Tocando a sanfona. Foi a última, também foi a última festa que eu fui na Bahia. A cena muda. O ano é 1952, é mostrado Natalino em sua infância, numa festa, olhando para uma banda de 3 integrantes, na qual um deles toca uma sanfona. Natalino criança admira a sanfona. Eu ganhei a sanfona de um tio meu, chamava Pedro. Esse tio meu comprou ela na feira e me deu. E aí eu vim com ela com idade de 14 anos. Cheguei com ela aqui. Essa viagem nós saímos da Bahia em 55. Aí chegamos aqui em Pochorel, nós pegamos um pau de arara na Bahia, viemos até Montes Claros pegamos um trem de ferro até Campo Grande. Aí de Campo Grande outro pau de arara para chegar aqui. Cena muda. O ano é 1955, é mostrado Natalino aos seus 14 anos com uma camisa social amarela, calça verde e sandálias, embarcando na carroceria de um caminhão com sua sanfona, acompanhado de outras pessoas. Obrigado. Vamos pegar essa aqui também. Pesado. Uma estrada de terra em meio ao cerrado vai se distanciando. É mostrado Natalino sentado na carroceria usando a sanfona como apoio para a cabeça, enquanto admira o horizonte se distanciando.
Um homem de pele clara, de chapéu preto e camisa branca. Uma senhora de pele morena, com lenço na cabeça, olhando para o horizonte, com uma menina de cabelos pretos cacheados escorada em seu ombro. Um homem de pele morena, com um olhar triste. Esse seu João tocava sentado no banco do pau de arara e tocava ele. Pegava e tocava. Seu João pede a sanfona emprestada e a toca. Todos que estavam ali na carroceria se alegram. Ô menino, empresta a sanfona aí pra eu tocar um pouco aí? Não dá uma animada aí no ambiente aí? Pois pegar ela, obrigado, hein? Nada. É mostrado o caminhão sendo visto à distância. Do Aquino naquela época era Mutum, não era do Aquino. Antigamente era Mutum, depois que municipou a do Aquino. Almocemos numa pensãozinha para cá de Mutum, tá de pensão seca, e tinha essa pensão, nós almocemos lá e acabamos de chegar aqui. A localidade foi aqui na Mato Grosso, ali, eu não sei o número da casa hoje, mas tá lá a casa do mesmo jeito, a frente é do mesmo jeitinho que era. A cena muda para uma visão aérea do caminhão na cidade. Surgiu a ideia de vir para Mato Grosso, que eu já tinha um tio que morava aqui, chamava Eliseu. E ele, quando veio, ele trabalhou garimpo, só garimpo. E deu certo que ele pegou uma pedra aqui no garimpo, comprou o patrão dele, trabalha de meia praça, o patrão dele comprou uma terra, que é ali na Aguimendade, onde é dos Baianinhos, aquela terra ali foi dele, do patrão dele. E ele pegou o dinheiro da parte dele e comprou gado. Comprou gado para criar, né? Aí quando ele ligou para nós ir embora, ele pegou, vendeu o gado e comprou uma terra. Comprou a terra, aí nós chegou aqui, já fui trabalhar na terra que ele tinha comprado. Cheguei aqui, ele tinha derrubado uma roça, a queimar, ainda não tinha queimado. Aí ele me levou lá na roça e falou assim, essa roça aqui nós vamos queimar ela e nós vamos plantar metade dela de arroz. Esse morro aqui é para encher de arroz. Aí eu olhei pro morro assim, falei, mas esse morro aqui vai plantar arroz? Ele falou, vai. Se der arroz nesse morro, nunca mais eu volto na Bahia. E não voltei mesmo, até hoje. É mostrado seu natalino jovem segurando uma foice e olhando para o morro. E deu arroz, viu? Plantou um morro de arroz, mas deu arroz que eu vou te falar. Cada cacho, bonito. Aí eu me aproximei da roça, né? Fiquei na roça, aí quando eu fazia a colheita da roça, da minha roça, eu vinha pro garimpo. Eu era novo, já estava com a base de 20 anos, 21 anos. Aí eu vim pro garimpo. Trabalhava um pouco no garimpo e voltava para a roça. Trabalhei aqui nessa baixada aqui da usina, ia para cima da ponte. Aí tudo era inteiro, em ataque. Era do velho Amarillo, seu Amarillo Brito. Aí o finado Moreno tinha um motor e o Prisco também tinha outro. E aí abriu com o motor, porque aí era Curipiara, né? E eu trabalhei nesses motores deles aí. Eu conheci ela, era vizinha, né? Não morava longe. Eu trabalhava na roça, o pai dela também era da roça, ela também era da roça. Fotos de seu natalino e sua esposa. E aí começou, inclusive, esse namoro dela comigo, não teve nem namoro, assim, para dizer, nós não morava. Foi uma prima dela que me informou ela para casar, né? Aí eu fui, naquele vai e vem, a gente passou a gostar, né? Aí nós casamos. Com 4 meses nós casamos. O padre João, é um padre que tinha aqui, usava barbinha, foi quem foi lá fazer o casamento. O velho Rocha foi testemunha, mas a mulher dele, muita gente. Teve a festa lá, no meu sogro teve a festa. Noite toda, balão roçado lá. Foi essa sanfona e o tocador foi o Zé Rocha. Essa sanfona eu já tinha ela. O seu natalino com sua filha, Maria Zé Madalena. Rocha tocou a noite todinha, venceu o dia, bala lá. A cena muda para Maria Madalena sentada na cadeira da cozinha. Meu nome
Maria Madalena Oliveira Souza. Eu sou a 4ª filha de 6 irmãos que nós somos. Eu sou filha de Natalino Alves de Souza e Edith Oliveira Souza. Porque na adolescência eu gostava muito de música, de dance, flashback. E o presente que eu pedi para minha mãe de aniversário foi uma vitrola. Era de disco de vinil. Então a sanfona não tinha mesmo nenhum contato assim. E quando eu tocava muito elas nos bailes, nos forrós das fazendas, antigamente, eu não tinha nem nascido, né? Então eu não tive esse contato mesmo, baile de forró. Fui assim num casamento de uma prima minha. Foi a primeira vez que eu vi tocar mesmo sanfona. Foi no casamento de uma prima, mas era outro sanfoneiro, outra sanfona, não era essa. Eu tive numa chácara da minha irmã. E sempre eu ficava sabendo que meu pai ia lá, levava sanfona com a minha mãe. E aí quando tiraram aquela foto, nesse dia eu não estava na chácara, eu estava em Cuiabá, eu fiquei, nossa, que alegria, né, de ver meu pai tocando. Tem até um vídeo também. E minha mãe ali. E eu lembro que era a Xalana que estava meu pai tocando. E ela gostava muito dessa música. Fiquei muito feliz de ver essa foto. Foi logo, eu procurei já salvar essa foto para não perder, né? Porque era a única foto que eu tinha, que eu tenho hoje, da minha mãe e meu pai tocando. E aqui aquela foto que tem é daqui do Marco, né? Do sítio ali. Eu tocando essa sanfona e ela batendo palma. E ela deveria estar recordando isso aí, né? Gostava e dançava aí. Eu tocava, barulhava aí e ela dançava. Ela era muito animada, minha esposa. O Dalino é parente, é parente meu. E ele casou, e na hora que ele foi arrumar para casar, foi numa casa do cunhado dele, que ia ser cunhado dele, né? Ficava afastado da casa do pai da moça. Aí o Onaipo foi o padrinho dele, arrumou ele, trajou ele tudo de terno, tudo. Aí o Onaipo virou assim e falou: e agora? Cadê o sanfoneiro para levar o Idalino lá, para entregar para a noiva lá? Tava todo mundo lá já na casa do velho, do pai dela, né? Aí eu virei para ele e falei: não, eu tenho um sanfone aí, só para sair daqui, levar ele lá, eu levo. Aí saí tocando, né? Eu lembro que eu saí tocando, parece que foi uma marchinha acompanhando ele. Seu Natalino está tocando sanfona em frente a uma casa azul esverdeado, de portas e janelas brancas com vidros, e logo começa a caminhar. Seu Natalino passa caminhando na calçada da Escola Estadual de Pochorel, tocando sua sanfona. Eu emprestei ela para a festa do mutirão do Barrote, que ele fazia no mutirão e fazia o baile. Eu emprestei ela lá no Corgão, para os vizinhos que faziam festa também. Eu emprestava lá onde eu morava. Ela andou muito essa sanfona, em muitos bailes, né? Aí no outro dia eles me entregavam, né? Outra hora eu deixava lá na casa da festa, eu ia lá pegar. E eu me sentia bem, né? Alegre, porque minha sanfona é que estava fazendo as festas, né? Eu e minha esposa trabalhamos com um restaurante aqui na casa aqui. Era Hotel Brasil. Aí quando nós mudamos para aqui, eu tinha comprado a casa o dono que estava na casa tirou tudo. Ficou só a casa limpa. Eu fui em Rondonópolis, fiz uma compra de móvel, de tudo. De cama, geladeira, colchão, tudo, mesa. O caminhão veio lotado, enlonado. Chegou aqui, me entregou aqui. Então o dinheirinho que eu tinha, que eu arrumei lá na roça, sem ser dinheiro da terra, foi o que eu empreguei tudo em móvel, tudo aqui dentro da casa. Nós tratávamos ele Sr. Zé da Dona Odete. Dona Odete não é viva, a mulher dele. E ele guardou a sanfona lá, sempre ele tocava, às vezes fazia algum barzinho lá por perto, ele ia, tocava na sanfona. Passado uns tempos ele adoeceu. Adoeceu e morreu, né? Aí eu fiquei despreocupado da sanfona. Aí lembrei um dia, falei pro meu primo, falei: Valmir, tu não quer ir lá no Seu Zé, porque ele era muito chegado do pai dele, Seu Zé, ver se a minha sanfona tá lá. Aí Valmir falou: vou lá, tio.
Aí chegou lá, ele veio, chegou aqui e falou para mim, tio, a sanfona tá lá, mas tá dentro de um tambor jogado numa treinheira velha, tudo os pedaços. Eu falei, mas moço, botaram no tambor dentro dos trem velho, ela tá jogada lá. Aí ele falou, vai lá e fala pra dona Odete, recolher essa sanfona para mim, botar dentro de um saco, e você me traz ela. Ele chegou com ela aqui com 2 pedaços. O fole já tinha desfarinhado. Só os 2 pedaços e os realeixos de dentro, que é o natural dela. Aí eu fiquei com ela aqui, aí a Natália, minha neta, namorava com um rapaz por nome de Júnior. Ela lá da Primavera falou, eu sei quem restaura essa sanfona que deixa ela novinha. Aí, mas se restaurar eu vou pagar. Será quanto fica? Ele foi lá, perguntou pro velho, levou foto da sanfona e tudo. O velho falou, não, eu faço ela por R$900. Deixa ela novinha, zerada. Porque depois que a gente passou mesmo, ter o contato, foi depois assim, de ver, foi depois que restaurou, né? E mais ninguém nunca pegou pra tocar, porque a gente olhava assim, já era, é muito difícil, o que não fazer? E depois dela restaurada, eu acredito que meu pai já tinha assim, uns ciúmes, né? Não se interessa, não conheço nenhum jovem aqui que está dedicado no sanfona. Seja 880 abaixo, ou 120, não tem. Tudo desinteressa. Se tem algum que toca, é dos antigos. Igual o Tita. Porque hoje em dia, se for fazer uma festa, cadê o sanfoneiro? Não tem. Esse som, tu faz no som aí, né? Não existe sanfoneiro. Agora, o Irene tá indo lá no Conviver tocar. O Irene, a sanfona dele. Acompanha o Giz lá aí. Fico muito feliz do meu pai ter se esforçado em conservar ela, né? Hoje eu vejo assim que essa sanfona será assim um legado muito grande e agradeço muito meu pai de ter conservado, mandado restaurar, porque hoje o que eu vejo assim que é esse legado que ele pode deixar para a nova geração, que daqui 20, 30 anos, essa geração, se não tiver essa sanfona para ver, vai olhar assim, o que é isso? O que eu desejo, vou doar para o museu. Porque da minha família não tem ninguém que vai zerar dele igual eu zero. Igual eu estou zerando. Não sei neto, nem filho, nem bisneto que vai zerar. Então eu vou passar para ficar de relíquia no museu. Eu não imagino meu pai sem a sanfona. Como ele tem esse desejo de doar para o museu, aí eu sempre friso para ele, não agora, documenta para quando isso acontecer, né? A gente já sabe que está destinado para o museu tal em algum lugar, entendeu? Eu queria que os mais jovens olhassem na sanfona dessa e eles dedicassem, né? Na sanfona, comprasse ou pedisse para algum amigo, parente comprar para eles. Que tivesse, né, um projeto para dar aula, né, para as crianças aprenderem a tocar, os jovens a tocar a sanfona. Para isso não perder, né, não deixar morrer essa cultura nordestina, né, que dá continuidade, porque a sanfona ainda continua nas lojas, mas estão lá paradinhos, né, poucas pessoas se interessam em comprar uma sanfona. E eu gostaria muito que tivesse sim um projeto para dar essa continuidade, que as pessoas se interessassem, os jovens se interessassem a tocar a sanfona. Então eu tenho amor nela, por isso eu conservo ela toda vida. Em área rural, rodeado de mata, com uma cerca com algumas roupas estendidas e ao fundo um morro, é mostrado Natalino criança passando o chapéu para sua versão mais jovem e logo em seguida sua versão mais jovem entrega o chapéu para o senhor natalino da atualidade, fazendo sinal de respeito ao senhor natalino. É mostrado o natalino em suas 3 versões juntas enquanto a cena fica em preto e branco.
fundo escuro com alguns flashes de luz. Letras em tela. Tua sanfona calou-se na despedida, mas teu som ecoa, pulsando a vida. Na história és chama, na cultura és voz. Teu legado é perene e permanece entre nós. Este filme é mais que um simples registro. É um tributo fiel, sincero e bem visto. Gratidão e respeito em versos finais, pois tua memória viverá sempre mais. Em memória de Natalino Alves de Souza, 1940 a 2025. Título em tela: O Menino e a Sanfona. Produção executiva, direção e roteiro: Eden Costa. Co-direção: Anderson Lana. Assistente administrativo: Madalena Oliveira. Pesquisa: Eden Costa e Madalena Oliveira. Produção cênica: Edilene Rodrigues. Câmera, montagem e finalização: Gabriel Lesco. Foto still e técnico de som direto: Guilherme Bezerra. Assistente de som direto: Diandra Carvalho. Making off: Guilherme Bezerra e Marino Lopes. Operador de câmera: Gabriel Lesco e Rodsley Gomes. Primeiro assistente de câmera: Marino Lopes. Segundo assistente de câmera: Afonso Witzik. Vídeo assistente log: Gabriel Lesco e Guilherme Bezerra. Figuração: Alan Delon, Ana Lu Sol e Damir de Souza Rabelo, Diego Araújo, Fernando de Paula Moesque, Gustavo Souza, Yasmin de Moraes Neres Bento, João Batista, João Miguel Almeida Novaes, Juvenal Lemes dos Santos, Kitian Pérez, Luiz Miguel Campos Ventura, Maiara Nogueira Anicésio, Maria Eduarda Reis, Marina dos Santos Heller, Messias Pedreira, Paola Catarina e Catarina, Sandra Sol, Sara Souza e Cello Alves. Ilustração: Giovanni Gabriel. Trilha sonora, música original, mixagem: Ednon Pereira, Gigio. Intérprete de Libras: Lucas Baracho. Legendagem descritiva: LCE, Gabriel Lesco. Audiodescrição: Gustavo Souza. Colorização: Gabriel Lesco. Cenografia: Afonso Witzik, Gabriel Lesco, Marino Lopes e Manuel Messias Pedreira. Locação: Patrícia Fernandes dos Santos, Zildomar Pereira da Silva. Animal: Foca. Estágio Cinelab: Alex Rodrigues, Ana Lu Sol, Anderson Gregório, Daniel Marim, Diandra Carvalho, Diego Araújo, Douglas Ferreira, do Eduardo Bezerra, Emanuele Duarte, Érica Miyamoto, Fernando Henrique Moreto, Graziele Antoniazzi, Guilherme Bezerra, Jean Carlos Soares, Marino Lopes, Nauan Felipe, Sara Souza, Cello Alves e Yuri Christopher.